Então me fala um pouquinho de como começou esse sonho, como é ser atriz. Muito doido. Começou aos 4 anos de idade na frente da televisão, literalmente, vendo novela. Vendo Tony Ramos e Elizabeth Savala fazendo Pai Herói, se não me engano. Não me lembro qual era a novela, mas eu olhei para eles e eu desejei estar ali. Eu falei isso que eu quero fazer da minha vida. Que está saindo do forno, ainda não está pronto. Essa é novidade. Hoje é novidade. Vocês estão Escobar, então. Isso, hoje eu trouxe o especial para ela. Ainda não tem nenhum lugar ainda para vender. E daí você começou a aplicar então essa alimentação saudável. Primeiro eu fui testando em mim. Tudo que eu ia aprendendo, eu ia testando em mim. E eu fui vendo as diferenças aos pouquinhos. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje é com muita alegria e muita honra que eu trago aqui para vocês ela, que desde muito nova é atriz, hoje é escritora e praticante da medicina preventiva. Com vocês, Daniela Escobar. Obrigada. Imagina. Pelo convite. Eu que agradeço você estar aqui com a gente. E aproveito para trazer para vocês também, com o chefe Roberto, a Trattoria de Nona, que oferece uma variedade de nhoque e agora tem o nhoque vegano. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Roberto Anciuti, da Trattoria de Nona. Eu tenho um nhoque hoje tradicional, o vegano e o vegetariano aqui para vocês hoje experimentarem. Então tá joia, chefe. Vou deixar você livre aí para começar preparando pra gente e depois eu volto a trocar uma bolinha aí contigo. Então, Dani, mais uma vez, gratidão por aceitar participar aqui do Mel Talk, para a gente inspirar mais pessoas. Eu sei que você, com essa sua vida super saudável, estava morando na Califórnia e agora deve estar vindo aqui ser minha vizinha na Flórida? Eu acredito que sim. Eu estou fazendo esse reconhecimento de terreno agora para ver o que essa Flórida tem para me oferecer. Ai, que delícia. Já são quase 20 anos lá. Esse seria o meu 20º ano, né? Lá. Mas você, carreira de atriz muito nova, é do sul do Brasil, mudou para o Rio de Janeiro aí no sonho da carreira de ser atriz e uma carreira consolidada, né? Então me fala um pouquinho de como começou esse sonho, como é ser atriz. Muito doido. Começou aos 4 anos de idade na frente da televisão, literalmente, vendo novela. Vendo Tony Ramos e Elizabeth Savala fazendo Pai Herói, se não me engano. Não me lembro qual era a novela, mas eu olhei para eles e eu desejei estar ali. Eu falei isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero fazer o que eles fazem, criança. Quando eu mudei para o Rio de Janeiro, na minha primeira novela, eu conheci o Francisco Cuoco. E aí eu, na frente dele, né, me sentindo assim maravilhada, elogiando, contando que eles que me inspiraram, né, essas pessoas. E aí eu falei que eu devia ter uns 10 anos, mais ou menos, aí ele disse o ano, e eu me dei conta ali que eu tinha 4 anos de idade, porque na minha cabeça eu já era maiorzinha. Ele falou, imagina, garota, você acha que eu não sei o ano que eu fiz o meu melhor personagem? Ele falou uma coisa assim, como se tivesse sido o melhor trabalho dele. Aí eu fiz as contas no dedo, rapidinho, eu falei, não é possível, gente, esse ano... Eu sou de 69, eu tinha 4 anos. Então, uma das primeiras memórias de infância é tua 4 anos querendo de ser idade, atriz. eu decidi que eu ia ser atriz. Olha que doido. Lindo, que lindo. E daí já procurou por cursos de atuação? Como é que foi esse processo? Eu morava no interior do Rio Grande do Sul, em São Borja, né? A cidade onde eu nasci, eu morei até os 10 anos. Com 10 anos, eu e minha família, quer dizer, a minha família mudou para Porto Alegre, as crianças, né? Não tinham muita escolha. Com 19 eu mudei para o Rio, aí foi minha escolha. Porque antes disso eu falei, não vão me deixar, vão mandar a polícia atrás de mim, ela não sai daqui. Aí eu fui morar lá com 19 anos, já para a carreira. Eu transferi a faculdade de comunicação que eu fazia na época, e eu sabia que era o que eu queria fazer da minha vida. Eu lembro que com 12 anos, um dia na praia, em Copacabana, porque eu ia todos os anos, eu tenho uma tia que era... A tia, eu falo dela. Segunda mãe. Segunda mãe, exatamente. Que morava lá e todo ano a gente passava o veraneio, né, o mês de férias na casa dessa minha tia. E aí eu lembro que eu estava na beira da praia olhando e passava artista, aquelas pessoas que eu via na televisão. Eu fiz assim,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, eu vou ter que sentar e esperar. Tem que esperar fazer 18 Olha anos, só, antes não vou vir pra cá. já sempre soube o que quis e bem planejado. E pensava, é aqui que eu preciso estar, é aqui que eles estão. Eu não sabia onde é que era. Eu queria fazer cinema, mas eu não sabia onde estava o cinema. A Tá. televisão eu sabia. Então, O o Globo primeiro tava gostinho foi pela sétima arte, daí a TV. Exatamente. E qual foi o primeiro papel? Exatamente. O primeiro de todos foi um Você Decide. Uau! Eu fiz um teste, eu fiz a oficina de atores da TV Globo, e aí de lá eles chamavam algumas pessoas que eles achavam que saberiam fazer para fazer um teste. Aham. Aí eu fiz esse teste e ficou gravado lá dentro. Aí um dia eles me chamaram por aquele teste para um Você Decide, que era a história do Woody Allen com a enteada. Sim, Eles se inspiraram meio que naquilo. Era um casal, minha mãe com o padrasto, e a menina se apaixona pelo padrasto e vai na luta. E vai na luta. Vai se tentar seduzir ele para ver se consegue, e as pessoas tinham que decidir se ele ficava com ela ou não. Você Aham. imagina, eu tinha 19 anos, eu falei, ferrou, Já o vai- primeiro trabalho sou eu seduzindo o Já padrasto, acabou seduzindo. com a minha reputação. Mas aquilo ali foi meu cartão de visitas, porque foi era curto, né? Era Aham. um dia só, mas eu tinha um Mas foi uma começo, atuação início, meio e marcante. fim de uma historinha, assim, era bem cartão de visita. E aquilo eu levava, aquela fita cassete desse tamanho que eu ia levando em todos os lugares depois para... Depois veio Madonna de Cedro, logo em seguida, que foi também a participação micra nessa minissérie, e aí depois veio Tropicaliente, que foi a primeira novela inteira. E qual o maior projeto? Qual você entende que foi de novela o mais importante? O que as pessoas mais lembram de mim é o Clone, porque o Tá. Clone foi vendido para o mundo inteiro e Tá. até hoje ele é exibido no mundo inteiro. Mas você sabe que outro dia eu estava falando com um árabe. Ele falou assim, sabe que eu sei do Brasil? Não, mentira. Ele falou assim, sabe de onde eu sou? Eu falei, não. Ele falou assim, você não assistiu o Clone? Olha, Eu falei, sim, mas eu não lembro o nome da cidade, que é Fez, né? Fé? Ele falou assim, mas sou de lá. Eu falei, então tá Olha bom. Mas só. assim, recente, então é o que você tá falando. Na Rússia passa até hoje, Olha sem só. parar. Acaba na sexta-feira, recomeça na segunda-feira. Uau. Lá em Los Angeles, um dia Mas eu é linda, né? A novela é linda. É linda. Foi uma das mais, assim, de texto, eu acho que foi um dos melhores trabalhos que eu fiz. colorida, né? Assim, Agora, o meu maior projeto mesmo, respondendo com muita sinceridade a tua pergunta, foi Aquarela do Brasil. Foi o personagem que me deu o meu contrato, que me deu o reconhecimento, saiu no Estadão de São Paulo, atuação que merecia um Oscar. Ai, que Eu falei, linda. pronto, já ganhei meu Ai, Oscar. que linda. Pra mim já valeu, Sim, né? Sim. Porque foi, assim, um trabalho que eu me preparei antes, que novela a gente não tem tempo. Não tem Você tempo, é chega, muito... pá, Isso, me fala um pouquinho até dessa dinâmica da novela. É muito rápido. Você tem que ter o teu texto na cabeça, decorado, você não tem tempo de errar. Se você erra, você bota... Por exemplo, que eu tossi aqui agora, eu já fiquei tensa. Aham. Por quê? Porque tem 40, 50 pessoas em volta ali que você sabe que dependem de você fazer direito. Então você não pode aprender ali. Você tem Ali que não é ter- hora de aprender. Não é hora de aprender, é a hora de mostrar o que você já sabe, o que você já aprendeu a mostrar. Então, é muito rápido. E essa Aquarela do Brasil era uma minissérie, e eu fazia uma judia fugida de campo de concentração. A novela se passava na Segunda Guerra É que você Mundial. tava carequinha. Exatamente, que eu eu fiquei lembro. careca no meio, né, do negócio. ficou careca. E ali atrasou um pouco, assim, eu tive 3 meses de preparo, o que é um recorde numa televisão. Você tem uma semana, você decora essa semana, aliás, você decora no fim de semana para a semana seguinte. E você já sabe que você tá escalada pra novela com muita antecedência Na ou não? sexta-feira. Olha, gente, você Olha acha que que... delícia. que Na tem esse- sexta-feira você sabe qual é a tua segunda e a próxima semana. Então você tem basicamente sábado e domingo para trabalhar toda a semana seguinte. Se o personagem é pequeno, você vai tendo tempo. Se o personagem tem um volume de cenas muito grande, como era o caso do Clone, você Sim. vai comendo com farinha durante as cenas, né? Eu ficava assim, qual que é a primeira? Aí você decora em ordem de que você vai gravar. O que é péssimo pra gente. Tá. Você deveria estudar na ordem emocional da coisa e Porque daí cronológica. você tem, né? Você sabe como é que É. acontece com a personagem, né? Se ela vai sofrer ou não, mas às vezes ela tá feliz e você tem que chorar ali, não? Você tem que chorar antes. Chorar antes de acontecer. De build up, olha a maluca, de construir a emoção. Você tem que, né? Por exemplo, eu chego aqui, eu sei que eu vou brigar com você, vou te dar um tapa na cara.
Aí o primeiro take é o tapa. Eu falo, gente, mas peraí, deixa que eu eu tô primeiro brigando? olhar na cara, deixa É. eu ficar brava com você primeiro, deixa, né? Eu vi a raiva. Ou cena de beijo, por exemplo, mesma coisa. Você tem que se apaixonar pela pessoa. E você olha, você não tem tempo ainda de olhar e de criar. É tudo papapum. É puro. Pura técnica. É Pura puro cenário. Aham. É por cenário. Então, assim, hoje é a cozinha. Então, todas as cenas de cozinha. Então, se você passa pela cozinha, foi para a sala, foi para o quarto, voltou, foi na varanda, é cada pedacinho dessa cena num dia. Então, você imagina você lembrar da continuidade emotiva daquilo. Sim. E se você está chorando? Teve uma cena do Clone que eu ia resgatar minha filha drogada no morro, literalmente. E eu passava o lugar onde o namorado deveria morar. Aí ia lá no subúrbio do Rio de Janeiro, toda montada, cheia de joias e joias de verdade. Uau. E eu ia lá, aí depois, que era externa, voltava para casa, entrava chorando, gritando, saía, subia no quarto, pegava a bolsa correndo, porque ela não teve tempo de se trocar, e vai para uma favela, que era a locação de verdade. Com assim, um apartamento em mim, e eu morrendo de Uau. medo daquilo. Eu falei, se alguém resolver aqui assaltar a gente. Então, até Tinha seguranças e tudo, mas você imagina. isso que eu ia falar. Até segurança foi um dos motivos pelo qual você optou estar vindo para morar nos Estados Unidos. Foi. Aham, foi o meu também. Na verdade, foi o que me fez ficar. Eu É. vim para cá para aprender inglês. Eu queria ler livros na fonte, sem tradução. Sem alguém, sem um intermediário, sabe? Achando Tá. que escreveu junto Aham, com você. aham. E aí eu estava trabalhando, emendando 7 primeiros anos de vida do meu filho, foi um trabalho atrás do outro, um trabalho atrás do outro. E aí eu falei, preciso dar uma parada, quero aprender inglês, eu vou ficar lá uns 3 meses. E eu tinha muitas amigas que moravam em Nova York. Eu falei, se eu for para Nova York, eu não vou aprender nada, que eu vou Aham. ficar lá com as, né? Com a comunidade brasileira. Exatamente. E foi para Aí eu Califórnia. fui para Califórnia, onde não conhecia absolutamente uma viva alma, ninguém. Eu tinha uma prima que morava perto de San Diego, mas era bem longe. Uhum. E ela voltou bem quando eu vim. Então, tipo, eu não ia ter ninguém, eu não ia ter um suporte, ninguém. Aí cheguei aqui sem saber nada. Quando eu vi que eu me senti em paz, que eu não tinha medo de andar na rua com meu filho criança, meu filho tinha 7 anos, pela mão. Falei, nem que eu vire babysitter, eu não volto Aham, daqui aham. nunca mais. É isso. Foi o que, sabe, foi o que a primeira coisa que eu pensei. Aí eu falei, não, vamos ver o que acontece, vamos esperar esses 3 meses. No 3º mês eu entrei com o pedido do Green Card, comecei a ver a papelada que eu precisava. Que falei, tipo "Isso aqui." de visto você tirou? De atriz mesmo, De atriz, special, de special como é que chama? abilities. Special abilities. Bacana. Eu tinha muito material, porque Uhum. eu não sei como é que é hoje, né, mas há 20 anos atrás, tinha que ser revistas. Uhum. Eu podia ter feito 200 novelas, mas uma fita gravada, um DVD Não valia. gravado, não Olha valia. só. Porque eles E mesmo têm que estando saber ali se é verdade. Era uma das principais Exatamente. emissoras de televisão do Brasil e do Não mundo, valia, né? tinha que ser imprensa, coisas que eles pudessem ou online checar se era verdade, você existe no teu país, você se destacou na tua profissão, não importa qual. E aí eu tinha muito material. O advogado falou que nunca viu tanta coisa, porque eu estava apavorada. Eu falei, eu não saio. Eu falei para ele, eu não vou embora, Uhum. mas eu não vou ficar ilegal 1 hora aqui dentro Bem. do país, né? Quanto mais um dia. Dá teu jeito, faz aí. O que eu preciso? Em algum momento, porque você já foi casada com um diretor Uhum. lá da Globo, em algum momento isso te atrapalhou? Você sentiu prejudice? Agora faltou a palavra em português. Preconceito por ser casada com Jaime Monjardim ou não? Olha, dentro da emissora não, porque eu comecei antes de estar casada com ele, então assim, Você já as tinha uma carreira equipes- consolidada? não estava consolidada, ela estava engatinhada. assim, Ok. Mas aí as equipes me conheciam, os câmeras com quem eu trabalhava, porque eu sempre fui muito curiosa, então o cara estava apontando a câmera para mim, eu queria saber, eu tô aqui, Uhum. né? Me fala. Então eu tinha Ok. relacionamento com as pessoas, né? Ia lá, me ensina como é que mexe nisso aqui. Se eu estava nas primeiras novelas, era quase uma figuração, né? Ok. Eu estava todos os dias lá, Pra mas eu aprender tinha também. uma fala aqui, uma meia ceninha ali, então assim, eu queria aprender daquilo. Então eu tinha uma relação com as pessoas já antes de casar. Então, dentro da Globo eles já me conheciam. Certo. Vários diretores me conheciam, várias equipes já me conheciam. Fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha lá. Tudo pouco, né? Eu fui devagarinho. Agora, o que hoje a gente chamaria dos haters, né? Os Aham. babacas de plantão,
Quando descobriram, né, foi depois de quantos anos de carreira já que eu casei, aí essas pessoas é que falam, né? Porque sempre tem alguém para falar sempre mal da tem. gente, não adianta. E hoje, é o que você Sempre falou, vai hoje ter. seriam os haters Os aí da haters, internet. os haters da internet, eles chamam isso. Mas assim, você trabalha 25 horas por dia. Ou melhor, 20 horas e dorme 4, onde é que você vai conhecer alguém? Eu conheci no trabalho. Ainda mais se você Não, tem e uma outra que você carreira falou, que já você- vinha, né, de uma carreira que estava galgando. E você é maravilhosa. Quem já teve a Obrigada. possibilidade de ver a atuação, quem já assistiu pelo menos o Clone, né, que está aí em vários países. O Clone, A Casa Aí, das Sete Mulheres é outro Casa das Sete trabalho também que as Mulheres, foi pessoas lindo. amam, que viajou o mundo também. Os outros foram, mas assim, eu tenho menos retorno. Todas foram, né? Agora, Sim. é que agora com a internet também diluiu muito. Antigamente as pessoas ficavam mais na frente da TV. Sim. Então hoje não tem mais. E a Globo fez uma coisa que eu considero uma grande bobagem, assim, minha opinião pessoal. Quando eles lançaram o Globo, é Globoplay? Tem a Globo, tem acho que é Globoplay, Globoplay, né? tem Globo Produção. essa- Isso. Quando eles lançaram o Globoplay. Globoplay, que eles colocaram o próprio conteúdo na internet, eles tiraram do YouTube, que antes você encontrava qualquer cena minha de qualquer trabalho no YouTube. Aí quando eles lançaram o streaming deles, eles Só tiraram para assinante. todo o conteúdo do YouTube. O YouTube Entendi. era a maior janela que eles tinham para o mundo. Hoje é o que Porque falam. eu acho que é burrice, porque assim, se a pessoa que está lá do outro lado do mundo vê aquela pessoa ali, ele vai procurar ver aquela Sim. emissora, aqueles trabalhos, aquela novela, ou os outros trabalhos daquela emissora. Como eles tiraram tudo, eles meio que ficaram só para o Brasil. Só para os assinantes. E os brasileiros de fora do Isso. Brasil. Né? Eu acho que isso é pensar pequeno, mas... Realmente, o YouTube realmente é a nova TV, né? E é o que está crescendo e vai crescer. E é um billboard imenso para... De tendência, realmente, o YouTube é o novo canal. Aquele país está lá, terceiro mundo, para a cabeça de muitos países, a gente é terceiro mundo. Então mostra o terceiro mundo, bota no primeiro, né? Então tá, a gente está aqui só com esse cheiro maravilhoso ali do nhoque, esperando para ficar pronto. Então vamos voltar no nosso bate-papo. Então, carreira consolidada de atriz, e mesmo assim veio com o filho para os Estados Unidos. Teve essa mudança, né? Foi corajosa por optar por uma mudança, começar do zero. E hoje não falava importante, você não falava inglês. Meu inglês era para comprar, para achar um banheiro quando eu estava apertada. Tipo, eu não achava um banheiro e conseguia comprar coisinhas, né? Assim, aquele inglês bem de quanto custa, muito obrigada, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pois é, esse era o nível do inglês. Esse era o nível do inglês. Esse nível do inglês que eu tinha. Se virava. Exatamente. Mas daí aprendeu inglês, e eu tô vendo aqui um livro maravilhoso, gente. Agora ela é escritora e escreveu em inglês. É isso que eu fiquei assim. Já é difícil, acho que você se doar para escrever um livro, né? E você escreveu ele em inglês. Me fala desse livro, da tua opção também de vida saudável, né? Como é que começou essa transição? Sempre comeu saudavelmente ou não? Comia carne? Foi por conta de animais? Gente, eu sou gaúcha. Gaúcha, tia? Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, neta de fazendeiro, criador de gado. Tá. Gado de corte. Hoje, só de falar isso, já me dá um negócio que eu quase choro. Então, além da saúde, tem essa conexão com os animais. Exatamente. Mas assim, a minha mudança foi puramente egoísta pela minha saúde. Ok. Porque eu comia muita porcaria. Eu só comia eu não entendo porcaria. como egoísta, eu entendo como inteligente, até por você estar se cuidando. Eu precisei, eu tive uma inflamação no meu intestino, bem grave, né? Que as pessoas chamam de câncer de intestino, colon cancer. Uau! E aqui nos Estados Unidos eles me apavoraram, disseram que eu tinha colon cancer stage 4. Uau! Stage 4 é o metástase, é o último. Eu falei, então eu vou morrer. Arrepiado, né? Cheguei pro médico, eu falei, então, tchau, meu filho tinha 17 anos, eu falei, então eu vou morrer? É isso, né? Deu aquele choque e eu fiz uma cirurgia, eu estava com uma inflamação de 5 centímetros, não era stage 4. Mas era um câncer, porque é uma inflamação. E eu fui, né, fazer o meu homework e eu entendi que a inflamação, o que inflama desinflama, se a gente parar de inflamar. Parar de causar o que inflama. Então, se você vai um pouquinho daquilo todos os dias da vida, mesmo que seja pouco, um dia a conta chega. Mais ou menos isso. E no meu caso, chegou aos 47 anos, a forma de uma dor lancinante que era
Tava entupida a mangueira, Ah, né? E aí eu tive que fazer essa cirurgia para consertar e eu vi que eu não podia continuar comendo as mesmas coisas porque era uma questão de tempo de eu ter de novo. sim. E aí fui estudar, porque eu tenho a meu favor, eu acho, um pavor de agulhas desde a infância. Eu conto Certo. tudo isso aqui no livro. Eu conto assim desde de criança, como é que eu comia, como é que foi a minha infância, onde eu fui criada, como é que era a alimentação, né? De toda a minha a infância e adolescência. Quando eu mudei para o Rio de Janeiro, a parte emocional de você estar longe da família e vai atrás de uma carreira que é, né? Uhum. Não era muito bem vista antigamente, Tá, porque tá. hoje em dia, ator, influencer, isso aí é arrimo de família, né? Hoje em dia todo Sim, mundo quer que a sim, sua quer filha ser. vá, Esteja na. se der certo, né? Vai tirar a gente do buraco, mas antigamente ser atriz era que nem ser puta. Então, minha família Tinha não esse estava preconceito. nada feliz com a ideia de eu mudar para o Rio de Janeiro para tentar essa carreira. Para os meus pais, carreira decente era médico, engenheiro ou professor, E a gente pode ser várias coisas, né? né? E Não, aí mas eu vou foi pedir, calma, um minutinho, porque, ó, o chefe tá avisando que tá pronto, chefe. Oba. Eba, eba. Cheirinho Vou bom. levar para vocês. Daí você optou por essa mudança porque também viu que se continuasse com a alimentação do tipo que tava. Eu estudava, Mel, eu estudava, mas era para mim, Eu tive gastrite com 19 anos, Tá. lá no início da carreira. É Aquela ansiosa, coisa nervosa? era de guardar pra cobrança, você. era cobrança de ser perfeita, de querer mostrar para a família que você ia dar certo, que era uma carreira séria, que você ia se sustentar com aquilo, que você não ia Não ia se virar, desviar. nossa, né? Não ia se desviar. Você estudava bastante. Estudava bastante, era tudo para mim. E aí como se a vida tivesse me dado um empurrão. Tipo, o que adianta estudar se você não vai dividir com todo mundo esse conhecimento? E agora era a hora de eu aplicar em mim. Eu estudava, eu sabia o que eu não devia fazer, mas eu continuava fazendo. Como os meus pacientes, clientes dos últimos 5 anos, né? Depois eu comecei a trabalhar com isso. Mas foi uma grande decepção com esse mercado da saúde que eu vi por dentro. Porque Entendi. eu tive 4 diagnósticos errados Uau. antes, e tive esse, que era quase uma sentença de morte. Eu fui Sim, para o Brasil e não era uma sentença de morte, era uma questão de mudança de hábitos. E aí eu fiquei, acho que uns 2 anos meio muito, Não, meio com certeza, inteira, né? muito Você recebe deprimida. uma notícia dessa, você fala, gente, meus dias estão contados. Mas isso durou horas, o que eu faço? Como é que eu ajeito a vida? E depois que corri para lá, uma semana estava resolvido, ali é que começou a cair as fichas. Mas eles me disseram que eu ia morrer amanhã. E se eu tivesse feito a cirurgia lá, como é que seria? Eu ia estar com a bolsinha pendurada do lado de fora, que ele disse que eu estaria. Aqui eu não tenho nada, eu estou novinha em folha. O que eu tenho que fazer é mudar os meus hábitos. E aí que eu direcionei a minha vida e os meus estudos para ajudar pessoas a não passarem pela mesma coisa na medida do possível, né? Porque não dá pra gente pegar o pescoço do outro e falar, para de, né, de comer isso, porque isso vai te causar uma inflamação. E acabei me especializando em nutrição anti-inflamatória, pró-inflamatória. Então vamos comer, chefe. Pode servir a gente, nos servir, que esse tá saudável, tá cheiroso. Espero que vocês gostem. Obrigada. Vamos lá. Agora vem aquela parte maravilhosa que a gente não sabe se come, se mastiga ou se fala. Ou se fala com a boca cheia. Ou se fala... Eu vou perguntando pro chefe, então. Chefe, me fala, vocês hoje fazem catering? Fazemos. Se precisar, na sua festa, no seu evento, pode nos chamar que a gente vai com a nossa equipe e preparando. Você escolhe qual molho, qual massa que você quer. Se quiser todas, um rodízio de nhoque na sua casa, na sua festa, pode nos chamar. Ai, que bacana. Legal esse de rodízio de nhoque. E é bacana ter várias opções, né? Porque, né, para vegano, para quem gosta do nhoque tradicional. O que é principal? Os ingredientes são os principais diferenciais entre um e outro, ou tem mais alguma coisa que muda? Não, eles são diferentes. O seu é de batata, o da Dani ele é de mandioca. Uma delícia. Tá vendo como é possível comer saudável? Não é? É o mesmo nhoque. É gostoso? O teu você sentiu diferença? Uma delícia. O meu tá uma delícia também. Eu tá com molho branco, ele tá bem... Ele é macio. E tempo porque vocês falaram que não, você comentou que não tem conservantes. Não. Mesmo assim ele dura bastante? Você pode deixar no congelador até 6 meses. Uau! Então chegou uma visita na sua casa, você tem no
congelar. Chegou uma visita na sua casa, você tem uma refeição pronta ali para servir, em 10 minutinhos você está com a comida pronta. Pronta e Um bolinho deliciosa. pronto e delicioso. E saudável também, né? E a criançada aí de casa aprovou. Lá em casa, É. meu filho mais novo pede às vezes até no café da manhã. 7h30 da manhã, pai, eu quero nhoque. Eu falo, meu filho, mas não é hora de comer nhoque, não. Não, mas eu quero, eu tô com fome. Eu falei, tá bom, eu vou fazer pra você nhoque. É sinal que assinou embaixo. Sim, todo mundo lá em casa come bastante. Delícia. É uma delícia. Mas isso é alimentação saudável. É você comer comida fresca a qualquer horário. Não tem essa do café da manhã, tem que ser pão com queijo e presunto e ovos, e o que foi ditado, né, por um modelo americano do que significa o breakfast, o que significa o café da manhã. É, porque aqui eles põem Né? bacon, bastante proteína, né? ovo. Bacon, ovo, mas muita gordura, né, também. É. Proteína animal, né? E daí, vocês pretendem, então, ter um take-out, mas já estão vendo local, alguma coisa nesse sentido? Já tá Já. assim, esse sonho já tá bem próximo? Já estamos estudando, já estamos olhando alguns lugares, alguma região aqui em Orlando mesmo. Não sabemos ainda, já tem umas 5 ou 6 lugares que a gente já está namorando para um próximo passo, né? Já aumentamos a cozinha, já estamos em um lugar maior agora fabricando, já com mais sabores, e vamos começar também, daqui uns dias, a hora que tudo estiver ok, já vamos começar com lasanhas, canelones, já vamos querer partir para outras massas também, porque os Joia. supermercados estão nos pedindo, não, mas só nhoque, você tinha que ter uma lasanha, você tinha que ter Não, porque tá um uma rondelli, delícia, a consistência da massa outra tá massa. gostosa, o gosto sensacional. Então, eu sou outra pessoa que indicaria, com certeza, a Trattoria di Nonna para, né? Obrigado. Nhoque, com certeza. Então, depois que você fez a operação, caiu aquela ficha, falou assim, eu estou Não dá estudando. para continuar. É. Aham. Não dá E pra quer, e, assim, até por conta de filhos, né? Fala assim, como é que eu vou largar meu filho, né? Sem mãe. E a gente quer viver, né? Tem muito ainda para viver. Né? E daí você começou a aplicar, então, essa alimentação saudável. Primeiro eu fui testando em mim, tudo Tá. que eu ia aprendendo, eu ia testando em mim, e eu fui vendo as diferenças aos pouquinhos. Aí comecei a fazer os cursos mesmo, assim, cursos Específicos para procurando a medicina alimentação. preventiva. De medicina Eu procurava preventiva. medicina preventiva. E faziam aqui, comecei nutrição numa faculdade, que eu não vou dizer o nome porque é péssima, fiz um semestre, era horrível aquele currículo de 1900 e bolinha. Eu falei, não é isso que eu quero saber o que causa e como a gente se previne. Porque um médico de verdade, na minha opinião, é aquele que te vê o que você tem e te tira dessa condição. Não é aquele que te diz que você vai ter que tomar esse remedinho pro resto Só para da vida. agora. Né? Nem para agora, nem para o resto da vida, porque tem uns Sim. que falam, isso é para o resto da vida. Sim, não, sim, não sim. é, resto da vida. Não tem essa necessidade. Foi isso que eu descobri, que me deixou 2 anos deprimida, sabe? A indústria que tem por trás da Acho que indústria todas da as indústrias, saúde, né? mas tem essa tanto é muito alimentação, feia, né? Porque elas são remédios. juntas. A da alimentação, as coisas dos processados, ela está muito misturada. Então, eles fazem muito propaganda de coisas saudáveis, de coisas sem glúten, de coisas sem lactose, por exemplo. Você vai lá, tua filha vai comprar aquilo sem lactose, ela vai continuar tendo problema, e ela está achando que ela está comprando uma coisa saudável. E daí que você vai vendo que Tem não é. outros conservantes, tem outras coisas, às vezes Isso. piores. É, exatamente. Tem conservantes, tem corantes, tem espessantes para deixar o molho naquela espessura específica. Tem milhões de coisas. Eu fui estudando, aí me formei nisso. Achei um curso que chama Health Coaching, que é uma mistura de psicologia com nutrição, porque eu tenho Que que te bacana. convencer a me Que ouvir. bacana. É. Né? E aí é muita psicologia envolvida. E na medicina Porque assim, Ayurveda. né, que nem você falou, do sul, tal, uma picanha, ainda mais para brasileiro que tem muito costume, é uma delícia. Então, assim, você entender que aquilo, talvez, né, tem gente que entende que não, mas que te faça mal, é mais difícil, né? A não ser que você tenha um trauma, que nem você teve, a inflamação, e fala assim, não, preciso mudar. Ter essa não oportunidade, mas ter essa opção de mudar sem que nada aconteça na sua vida é mais difícil. Mas a Califórnia é um pouco mais natureba, né? Parece que as coisas meio que acontecem lá primeiro, né? A yoga, quem trouxe da Índia foram os californianos, aí dali vai para o mundo, né? Trend. Tudo começa por lá, parece que tem um ar diferente ali, que as pessoas abrem, a cabeça é mais aberta, eles têm mais o respeito. Por exemplo, os animais.
como eu te falei, eu comia até o dia que me fez mal. Mas depois que me fez mal, eu procurando receitas, porque eu não cozinhava nada, assim, só comida italiana eu fazia, porque meu filho é half italiano. Aham, Ele sempre adorou essas coisas, eu não sabia fazer, eu fui aprendendo um pouco, mas eu comprava, claro, o nhoque congelado, pronto, Sim. e fazia o molho para ele, né? Eu comprava a pizza ainda dava para fazer, mas comprava a base pronta, era tudo meio que processado e pronto, até eu descobrir. Mas aí eu fui aos pouquinhos, descobrindo o que era saudável, o que não era, da onde que eu tiro, o que eu elimino. E nessa de aprender e substituir, eu comecei a ver na internet, aí já tinha chegado a internet, né, o social media, e eu fui ver as pessoas, as receitas que não levavam nada de origem animal, eram dos veganos que levantavam a bandeira do veganismo pelos animais, pela causa animal, para proteger os animais. Então, aquilo ali eu comecei a ver os vídeos que eles faziam na porta das slaughterhouses, na porta dos, sabe, como é que é slaughterhouse em português mesmo? Do abatedouro. Abatedouro. E aí aquilo começou a me chocar, eu comecei a ver e mudou. Daí já dá um embrólio, daí Hoje, não pode nem ver. que você me jure que não vai me fazer mal, eu falo, eu não tenho esse direito, não é mais por mim só. Sabe, é um Hoje já é uma respeito. causa. Hoje você luta por uma causa. Além da saúde, tem essa Exatamente. causa dos animais. A saúde veio antes, mas hoje, assim, hoje eu tô saudável. O médico falou, você pode comer o que você quiser. Eu falei, não, eu não posso. Se eu puder, se eu comer, vai ser uma questão de tempo de ter de novo. E o karma que isso vai gerar em mim. Porque é uma coisa Porque que a gente agora não você sabe. Exatamente. Exatamente. Uma coisa é você não saber. Quando a gente sabe, você não pode fingir que você não sabe. Né? Você sabe, não tem jeito, é uma escolha. Isso. Antes era uma escolha no escuro. Aí eu acredito que a vida tenha me feito pagar Nada é por acaso, né? Assim, para eu levar essa mensagem de alguma forma. Isso que eu ia falar, que não para você somente passar, mas para você inspirar outras pessoas, né, que nos veem, que nos ouvem, a ter essa alimentação saudável, esse cuidado com o corpo, com a alma, com a mente e com daí os animais também. E há prazer, existe muito prazer na nutrição que não envolve animais. Então a parte de que comida saudável é ruim é mito? É mito, completamente mito. Eu era uma pessoa que, assim, era açúcar, a formiga. Ai, sou eu, Dani. E um doce sem ovos, me diz um doce que não vá ovo, que não vá leite, que não vá farinha, que não vá muito açúcar, quilos de açúcar. Leite condensado, é isso que eu estava procurando, né? E leite condensado não existe praticamente. Existe, e são tão bons quanto. Olha. Mas aí eu tive que aprender, experimentar e ver que... E você vai mudando o paladar também, né? O paladar vai ajustando. Isso. Aí... Eu tive com o chefe Zé Baratino, ele já foi chefe do Emiliano, do Italy lá do Brasil, comandou tudo. E uma das coisas que ele comentou foi isso, que o paladar, você vai treinando o seu paladar. Vai treinando. E vai apurando. Eu tinha péssimo olfato. Eu tinha que enfiar o nariz, assim, nas coisas para sentir o cheiro. Desse jeito, assim, bem exageradamente. Eu parei de comer leite e derivados, o meu parece que desentupiu alguma coisa dentro de mim. Hoje eu sinto o cheiro de tudo. O perfume que ela tá usando lá, eu posso sentir. Se você estiver usando, eu sinto as coisas, eu sinto a flor, eu sinto os temperos, eu não conseguia distinguir tempero. Pelo paladar, eu sabia o orégano. Porque o quê? O orégano tinha na pizza. É forte, né? Forte, exatamente. Mas mais nada. Hoje eu consigo saber se tem manjericão, se tem isso, se tem uma pimenta rosa, uma pimenta não sei. Hoje eu consigo ter paladar. E isso foi de desentupir o dairy do meu corpo. E você tá com esse filho recém-chegado ao mundo aqui, maravilhoso, que eu vou ler tudo, prometo, e daí vou comentar contigo, né, com certeza vou aprender. Me conta se gosta, sim, se gostou. E lindo, e amei também esse coração aqui com, né, com esses vegetais. E tem mais algum outro projeto já? Eu já estou escrevendo o próximo. Porque esse aqui, por que a atriz Daniela Escobar, que teve essa carreira toda, como é que ela veio parar nos Estados Unidos? Por que nunca mais voltou? Porque as pessoas, muita gente não sabe. E por que a Dani nunca mais voltou? Né? Nunca mais Além voltou. Da segurança. Segurança pública, viu? Pessoas do nosso governo querido aí do Brasil. Primeira coisa foi, eu vou criar meu filho sem sustos, né? E depois a gama de opções que eu tinha de cursos, eu pisquei e passou 18 anos, meu.
E não, assim, sabe, eu falei, eu vou aprender inglês, depois, quem sabe, eu vou ver a carreira de atriz por aqui, porque eu estava na meca do cinema. Eu não vim por isso. Mas uma vez que eu estou aqui, né, vamos, Tá no por país que das não? oportunidades. Eu pisquei, era tanta oportunidade nas outras áreas, que eu fazia curso disso, daquilo outro. Fiz curso de real estate, eu queria entender tudo sobre o mercado imobiliário, eu fiz aquele negócio. Eu só não tirei a licença porque falei, eu não quero ser corretora hoje. Ô, Dan, Quem sabe amanhã, né? mas você está falando de curso em mercado imobiliário. Você acabou de passar por um susto, por uma desgraça, que foi ter a casa ter pego fogo agora na Califórnia, com esses fogos terríveis que tiveram lá. E você passou por isso. Tua casa pegou fogo, você chegou e já não tinha mais nada. Me fala um pouquinho disso. Eu vi minha casa pegando fogo pela televisão. Uau! Eu não estava lá naquela noite. Uma amiga me ligou 3 da tarde. O fogo tá aí, estão evacuando Palisades, você tem que sair daí, você tem que sair daí. Eu falei, calma, amiga, eu não tô em casa, eu tô aqui na casa de uma amiga na Flórida. Eu tava aqui. Uau, graças a Deus. Naquele dia, arrepiada, eu tinha vindo passar uns dias aqui para eu tava nesse processo de, será que eu vou mudar para Flórida? Será algo que eu já vou? te dizia que era tem para para você fazer? sair. Algo já. 18 anos eu estava lá, né? 19. Esse é o 20º que eu estou aqui. E eu estava querendo explorar o East Coast, com alguma outra coisa diferente. Mas era uma coisa assim, tudo meu estava lá. Sim. Toda a minha furniture, meus quadros, televisões, tapetes, rugs, tudo. Revistas tuas, jornais, então, essas coisas. Essas você coisas conseguiu eu salvar? Consegui salvar porque eu, nessa de fico ou não fico, mudo ou não mudo, eu pensei, eu vou alugar um apartamento para eu testar. Eu tinha já deixado fechado por 6 meses, porque eu fui ali, já volto no Brasil visitar meu filho por 1 mês e minha família, e acabei ficando muito mais. Então, eu já tinha deixado 6 meses fechado. Aí eu pensei, eu vou lá, tiro as minhas coisas, deixo tudo dentro, menos as coisas pessoais, muito pessoais, aí de repente eu alugo e vou testar a Flórida, alugo um lugar aqui, vejo. Né? Então, assim, foi um sinal. Álbuns e livros, que é o que eu sou mais apegada, eu tinha colocado no meu storage da garagem. Graças a Deus. E a garagem era 2 para baixo, 2 subsolos para baixo. Então ficou. Uau. Do térreo para cima, foi tudo. Carro que estava no driveway, carro estacionado na rua, Nossa, tudo queimou. Foi muito rápido. E como é que foi chegar lá e não ter casa? Foi como se eu tivesse... E não ter vizinhos, não ter casa. Foi todo o bairro, né? Entrar num filme. Quarteirão, não sei, um pedaço. Num filme. Foi como entrar numa realidade paralela. Eu olhava assim, eu não acreditava. Eu tive que ir no bairro. Primeiro que eles não deixaram entrar nos primeiros dias. Eu voei, dali 4 dias eu voltei e não deixavam a gente entrar. O dono, o proprietário, não podia entrar. Aí eu já fiquei, aquilo ali já gerou revolta no bairro inteiro. Aí precisou o nosso atual presidente voar até lá e falar para o governador e para o mayor, para o prefeito local, que isso era um absurdo, que as pessoas tinham que ter acesso às suas casas. Aí a gente tinha um special permit, que você podia entrar com aquilo, e aí eu ficava, assim, a cada 2 dias eu ia lá e rodava pelo bairro, a casa dos amigos, a casa da amiga, a casa do não sei o quê, a escola do meu filho, e o lugar que eu fazia yoga. Tudo se perdeu com fogo. Ficou um mallzinho do Caruso, que é o do... Deveria ter sido o nosso mayor lá. Que ele, não sei por que aquilo lá sobrou. Não sei o que ele fez, que o resto não teve acesso, mas ali ficou em pé. É um shoppingzinho bem pequenininho, que tem meia dúzia de restaurantes e umas lojinhas ao ar livre, tipo aberto, assim, um plazinha. O resto foi tudo banco, o Starbucks da esquina. Agora fiz propaganda sem querer. O café da esquina, o café da esquina, o banco, né, a escola, tudo foi. Foi uma coisa assim, um pesadelo. Muito mais chocante do que ver pela televisão. E eles mostraram o meu endereço, o meu prédio. Então você viu pela televisão. Eu gritei, eu falei, amiga, isso aqui é a minha casa, pelo amor de Deus. Ela, não é nada, ela tá lá atrás, o fogo. Aí daqui a pouco mostrou a casa do lado. E aquele foguinho ali, naquele bush do lado da minha garagem. Eu falei, ferrou. É tudo feito de drywall aqui nessa terra. Sim, pega fogo facilmente. Em horas. Começou às 8 da noite. O vento tava super forte. 3 da manhã não tinha mais nada. Of course, né? Teve algumas coisas também da parte ali da prefeitura, né? De abastecimento de água, enfim. Aparentemente não tinha água nos hidrantes. O reservatório... da cidade estava vazio, assim, há meses. Eu vi que teve essa falta de cuidado público
preventivo, porque muita gente já falava, se todo ano acontecer um tem. fogo ali com vento que bater, É. sei lá que direção, o negócio acaba todo. Exatamente, É. exatamente. E foi muito louco este vento também, Sim. porque nunca teve antes. Uhum. E Não, desde falaram então, que... nunca teve depois. Mas eu assisti, sabe que eu assisti depois que aconteceu o fogo, mas o Joey Rogan, no podcast dele, tipo uns 2 anos, 1 ano antes, pelo menos, ele falando, olha, se bater um vento assim, acaba tudo. Depois, até por conta de ter acontecido... Foram lá falar com ele. Mas enfim. Mas que você seja bem-vinda à Flórida. Eu amo a Flórida, amo o caminho que tá tomando, acho que assim, o Você é de São Paulo, desenvolvimento. né? Eu sou de Mogi das Cruzes, E sou o de São Paulo. fez você escolher a Flórida? Então, na verdade, minha família já tinha casa ali, então era uma casa de veraneio da família, e eu quis trazer minhas filhas para virem fazer inglês. Era para ter ficado só 2 anos. Aí, depois de um tempo, elas viraram para mim, mãe, queremos ficar. Eu falei, ai, meu Deus Olha. do céu, mentira. Né? Quem gasta em dólar precisa fazer em dólar. Eu falei, então eu vou começar a investir. Acabei tirando o visto EB5 para... Inicialmente eu entendi, eu achei que fosse para elas. Falei assim, eu vou ficar indo e vindo, e no final eu amo isso daqui. Eu amo a Flórida. Eu acho que assim, é um campo de obras, né? Que você vê construção atrás de construção, desenvolvimento. E me sinto segura, né? E também acabei ficando, né, por conta delas, assim, por causa de segurança. Elas poderem andar com o celular na mão. É uma tristeza, né? Porque o Brasil é um país tão lindo, tão Maravilhoso. lindo, tão lindo. É uma gente tão maravilhosa. E eu confesso, eu não voltei por causa da segurança pública. Depois, assim, você vai estudando outras coisas e fazendo outras coisas e cria vínculos, né? Que acaba que fica mais difícil. Mas, assim, até hoje, é a segurança que me faz ficar. E tem um momento aqui do meu talk em que eu peço para os meus convidados eles manifestarem os sonhos, como eles querem se ver no futuro. Então eu vou até ali, eu vou até o chefe para pedir para ele fazer essa manifestação, esse encontro de você com o eu do futuro, e depois a gente vem aqui para fazer o teu. Então, o que eu vejo aqui no futuro para o nhoque, a Dinona, fazendo aqui uma grande rede de nhoque espalhada aqui nos Estados Unidos, vendendo nos grandes supermercados, e uma rede grande de restaurantes funcionando, tendo nhoque para todo mundo comer, espalhado em todo mundo, até mesmo no Brasil. Eu quero ver esse meu livro inspirando as pessoas pelo mundo todo. É o meu desejo maior nesse momento, que todo esse conhecimento, todos esses anos de pesquisa, de estudo, possa ajudar as pessoas, não só inspirar as pessoas, mas ajudar elas a se livrarem dessas malditas indústrias que nos mentem tanto e que nos colocam aquém do nosso potencial. A gente tem direito à saúde do ponto de vista do conhecimento que nos é tirado. Então, assim, se esse livro tiver em todas as livrarias, o que vocês puderem divulgar e ler e aprender, eu vou estar feliz. Se eu puder ajudar uma pessoa, eu vou estar feliz. Se eu puder ajudar milhões, eu vou estar milhões de vezes mais feliz. É isso. Então, fica à vontade para deixar alguma mensagem. Olha, se eu tenho um conselho, digamos assim, para dar para as pessoas, não tenham medo da mudança. Não tenham medo. Uma engenheira veio para cá e virou uma apresentadora, né? Tá construindo esse talk show tão bonito. Então, assim, a vida da gente, a gente veio aqui para experimentar. Se não fosse o fogo, eu não ia estar na Flórida. Se eu não estivesse aqui, eu não ia conhecer você. Você me conheceu, você está sabendo agora um pouco de mim, sobre a minha história, através desse pedaço do meu trabalho. Outras coisas tantas que eu aprendi nessa meus 18 anos, 20 anos de Estados Unidos, gerou esse trabalho que vai ajudar pessoas e é uma bola de neve positiva. Então, assim, muita gente prefere as dores velhas conhecidas só pelo medo da mudança, do que se abrir para o novo. Então eu digo, se abram para o novo. Se abram para o novo, não tenham medo de mudanças, porque é a mudança que faz a gente crescer. Gostaria de agradecer aos dois, a Dani Escobar, querida, gratidão. Eu vou ler e prometo que depois eu te dar meu feedback e com certeza eu vou começar a seguir muito do que você passa aqui da tua história, da tua experiência. E gratidão ao chefe Roberto também, a Tratoria Dinona, e a Ju, minha amiga pessoal, que também está envolvida aí na tratoria. Gratidão por tudo, por vocês terem participado. E espero que vocês aí de casa tenham pego vários insights aqui nós sobre saúde, sobre alimentação saudável e gostosa.
E é isso, gente. Fiquem com Deus. Gratidão mais uma vez a vocês. Obrigada mais uma vez. Muito Obrigado. sucesso para você nessa jornada nova. Obrigada a nós. Obrigada.